Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui ao YouTube do canal, dessa casa, que como sempre nos convida com tanto carinho, e a gente acaba sempre aceitando com muito carinho também participar aqui do canal, sempre trazendo temas do espiritismo, temas de reflexão, temas muito importantes, e dessa vez não vai ser diferente. Agora nesse período, de maio, que é o mês das mães, e aí o pedido especial foi que falasse um pouco sobre Maria, no tema Maria Mãe Santíssima, em homenagem às nossas mães, a todas as mães que aqui estão, que assistem o canal. E aí a gente vai falar um pouquinho, refletir um pouquinho sobre a biografia, de Maria, sobre quem foi Maria, dentro daquilo que nós conseguimos saber. Eu vou, então, começar lendo a página, como a gente sempre faz, leitura da página e prece, e depois a gente entra no tema mais especificamente. O livro de hoje é Palavras de Vida Eterna, de Chico Xavier por Emmanuel, capítulo 14, Benignidade. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Paulo está em Éfesios, capítulo 4, versículo 32. Meditemos na tolerância divina para que não venhamos a cair nos precipícios da violência. Basta refletir na desculpa incessante do céu às nossas fraquezas e crueldades à frente do Cristo, para que abracemos a justa necessidade da compaixão infatigável uns para com os outros. Desce Jesus da espiritualidade solar, dissipando-nos a sombra. Negamos-lhe guarida. O Supremo Senhor, porém, não nos priva de sua augusta presença. O divino benfeitor exemplifica o amor incondicional, sanando-nos as mazelas do corpo e da alma, a ensinar-nos a bondade e a renúncia como normas de justa felicidade. Contudo, recompensamo-lo com a saliva do escárnio e com a cruz da morte. A infinita sabedoria, no entanto, não nos recusa a herança do seu evangelho renovador. Em nome do Mestre Sublime, protótipo de amor e da paz, fizemos guerras de ódio, acendendo fogueiras de perseguição e extermínio. Todavia, o Altíssimo Pai não nos caça a oportunidade de prosseguir caminhando no tempo e no espaço em busca da evolução. Reflete na magnanimidade de Deus e não coleciones desapontamentos e mágoas para que o bom te encontre a feição de canal seguro e limpo. Guardar ressentimento e vingança, melindre e rancor, é o mesmo que transformar o coração num vaso de fel.
Segundo a advertência do apóstolo Paulo, usemos constante benignidade uns para com os outros, porque somente assim viveremos no clima de Jesus, que nos trouxe a vida, a iluminada compaixão e o auxílio incessante da providência celestial. Depois, então, da leitura dessa página sobre benignidade, vamos elevar nosso pensamento a Deus, a Jesus e pedir que, encarecidamente, tragam para a gente toda essa mensagem, né? que tragam para a gente conseguir colocar em prática toda essa mensagem do bem, do amor ao próximo, para que nos auxilie no cumprimento dos nossos deveres, para que nos auxilie sempre nos momentos difíceis, quando a gente precisa tomar decisões complicadas, para que a gente sempre pense no bem, para que a gente sempre tome as nossas atitudes voltadas para o bem, ao próximo. Que nos auxilie sempre estando juntos de nós, nos intuindo, para que nós possamos tomar as melhores decisões, que nós possamos realizar os nossos trabalhos e que aqui hoje a gente consiga refletir um pouco sobre o tema e levar para a nossa vida, levar para as nossas reflexões diárias, levar durante todo o nosso tempo. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bom, como eu falei antes, né, o nosso tema é sobre Maria, Mãe Santíssima, como uma homenagem ao Dia das Mães. E é muito complexo, né, falar de Maria, essa personalidade tão importante dentro de toda a vinda de Jesus, dentro de tudo que Jesus foi, ela foi necessária para que isso acontecesse, né? Não só ela, outros espíritos também, mas aqui especificamente vamos falar de Maria, né? Então não é fácil falar dela e ao mesmo tempo a gente fala tentando manter todo o respeito necessário que a gente tem que ter, sabendo que ela é uma figura tão sublime e tão bondosa. Maria de Nazaré, né? O nome dela tem origem hebraica, que significa Senhora da Luz. Ela era filha de pais judeus, Joaquim e Ana. Há dúvidas quanto ao local exato do seu nascimento, tá? Mas ela passou a infância dela em Nazaré, e onde ela ficou noiva de José. Por isso, Maria de Nazaré, porque era muito comum que viesse o nome e após viesse o local, né? Então, Maria de Nazaré. Possivelmente, ela se casou com 14 ou 16 anos, o que a gente pode pensar, assim, nossa, tão novinha, sim, mas era um costume, era muito comum à época, a gente não pode trazer isso para os dias de hoje, mas naquela época era muito comum que fossem as meninas casassem muito novinhas, né, tivessem seus filhos muito novinhas. Então a gente não sabe exatamente a idade, mas das pesquisas que eu fiz, data mais ou menos que poderia ser com 14 ou com 16 anos, né? E as informações que nós temos sobre Maria, a grande maioria delas foram obtidas através do Evangelho de Lucas, que foi quem mais falou, trouxe mais informações sobre Maria. E segundo Emmanuel, Paulo de Tarso, né, quando ele esteve preso, ele relatou a Lucas o desejo dele de escrever a biografia de Jesus e que precisava de informações e recordações de Maria. E Paulo descreveu a Maria como uma criatura simples e amorosa que mais se assemelhava a um anjo vestido de mulher. Os registros bíblicos que nós temos a respeito de Maria, como eu falei, são passados através do Evangelho de Lucas, como no momento em que descreve que ela foi escolhida por Deus para trazer ao mundo material Jesus, a visita de Maria a Isabel, a viagem de José e Maria grávida da Galileia para Belém, o nascimento de Jesus, a chegada dos reis magos, né, e a visita ao templo, o diálogo de Jesus com os doutores. Também, aí aqui temos no Evangelho de Mateus um pouco sobre o ministério de Jesus, que fala um pouco de Maria. Em João temos sobre Jesus no Calvário, que também cita Maria. E em Atos temos Maria junto aos apóstolos. E, claro, aqui no Espiritismo temos diversas obras espíritas que falam de Maria, né?
E qual é a missão, né? Qual foi a missão de Maria, né? Essa missão foi iniciada ainda no plano espiritual. Maria, como um espírito elevadíssimo, né, recebeu essa missão ainda no plano espiritual e começou a ser preparada para que ela pudesse receber Jesus. Porque, obviamente, né, sabemos que não era uma missão fácil, não era algo fácil e que não poderia ser qualquer espírito. Precisaria ser um espírito que pudesse receber um espírito da grandeza de Jesus. Então não seria qualquer um, teria que ter um preparo muito grande, teria que ser um espírito angelical para que pudesse receber esse espírito tão grandioso que foi Jesus e que é Jesus, né? Então ela aceita essa importante missão de receber Jesus no ventre dela, sendo a mãe, né, e tutora dele. E aquela que vai ser responsável por dar os primeiros cuidados ao bebê, alimentar, cuidar, ensinar, educar, né, criar, até que ele pudesse então seguir com os seus próprios passos. Porque, como nós sabemos, né, quando a gente nasce, a gente não sabe falar, não sabe andar, a gente depende de alguém. Então, primeiro a gente depende de alguém para poder vir ao mundo material, né, chegar ao mundo material. E aqui estando, nós dependemos de alguém para que nos alimente, nos proteja, até que nós possamos então caminhar com as próprias pernas. E Jesus precisava, né, porque ele obviamente não é por ser quem é que ele iria romper com as leis de Deus, ele viria cumprir as leis de Deus e ele precisava desse instrumento. E Maria então foi escolhida e começou a ser preparada muito antes dessa encarnação dela. Aí, segundo esclarece Emmanuel, né, a preparação para a vinda de Jesus, foi necessária uma intensa preparação espiritual, né? O caminho ele precisava ser preparado para poder receber o maior de todos os profetas, né, que é o governador do nosso planeta. Então, a encarnação de todos os envolvidos teve uma importância decisiva, porque eles foram verdadeiros mensageiros da Boa Nova. Eles foram portadores da contribuição de fervor, de crença e vida, que sem eles o Cristo não encontraria os elementos necessários para conseguir cumprir a tarefa dele, cumprir a tarefa de vir aqui no nosso planeta, de vir à Terra e deixar todos os ensinamentos que ele nos deixou, né? Então, a vinda dele foi num momento que era um momento muito complicado, né? A gente tinha, como fala nas obras, né, um rebanho desgarrado, ideias religiosas politeístas, e a humanidade necessitava e estava em condições de receber esses ensinamentos, né? Então a gente teve toda essa preparação no mundo espiritual para que ele pudesse chegar aqui. Não era fácil. Assim como as nossas encarnações, nós que somos ainda espíritos que estamos no caminho, ainda estamos longe de ser o que Jesus era, né? Então, se para nossa preparação já requer um planejamento, já requer uma organização no plano espiritual para que nós possamos vir, imagina um espírito da magnitude de Jesus, né? Então foi necessário uma intensa preparação espiritual. O plano maior traçou os seus objetivos e colocou em prática, iniciando-se então a escolha daqueles que auxiliariam Jesus, todos aqueles que estariam próximos a Jesus e entre eles aquela que seria responsável por trazê-lo ao mundo material, que é Maria. Todos se prontificaram a exercer a missão, cada qual conforme as determinações do alto e o planejamento realizado, né? Então, todos que receberam essa missão, espíritos que receberam essa missão, que trabalharam no plano espiritual para que pudesse cumprir quando aqui chegassem, né, foram preparados lá, uma intensa preparação para vir aqui ao plano material e conseguir dar cumprimento a trazer Jesus ao plano material para que ele pudesse, não só trazer Jesus, mas trazer Jesus, permitir com que ele tivesse o necessário crescimento, o desenvolvimento para que ele então pudesse seguir aquilo que estava programado com as próprias pernas, né? Agora nesse slide que vocês vão ver aqui, a gente tem aqui a imagem de Maria, né? Essa imagem é um retrato de Maria que foi obtido em 1984
pelo Grupo Espírita da Prece em Uberaba, através, né, de Chico Xavier. Então a gente conseguiu ter essa imagem de Maria, que é muito conhecida na literatura espírita, né, em todo o meio espírita, a imagem de Maria. E no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, né, fala sobre personalidade sublimada de Maria. E, como ele fala, né, as figuras de Simeão, Ana, Isabel, João Batista, José, bem como a personalidade sublimada de Maria, têm sido muitas vezes objeto de observações injustas e maliciosas. Mas a realidade é que somente com o concurso daqueles mensageiros da Boa Nova, portadores da contribuição de fervor, crença e vida, poderia Jesus lançar na terra os fundamentos da verdade inabalável. E o que é sublimar, né? Porque ele fala de uma personalidade sublimada. Eu trouxe o conceito do dicionário. O que é o sublimar? É tornar-se sublime, enaltecer, engrandecer, exaltar, né? No caso aqui, tornar-se sublime, enaltecer-se, engrandecer-se, exaltar-se, elevar a maior altura da dignidade, da grandeza, da honra, né? Então, Maria simplesmente, né, como uma personalidade sublimada que fala aqui Emmanuel, né, ela foi elevada à maior altura da grandeza, da dignidade, da honra. Essa era Maria, né? E aí a gente chega então no momento do anúncio. O anúncio que Maria recebeu de que ela, aqui, esse anúncio já enquanto encarnada, né? Porque o anúncio inicial já tinha sido feito, o planejamento, o preparo todo no mundo espiritual. Mas a gente sabe que quando a gente chega aqui no mundo material, a gente não tem mais aquela memória, a gente acaba recebendo algumas intuições, mas precisava-se então passar para ela, olha, é chegada a hora de você cumprir com aquilo que você combinou antes de encarnar, né? E então, Gabriel, um espírito angélico da equipe direta de Jesus, veio lhe trazer a notícia maravilhosa do nascimento de Messias, né? Do nascimento de Jesus, dizendo: alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Encontraste graça junto de Deus. Eis que conceberás no teu seio e dará à luz um filho, e o chamarás com o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe trará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará na casa de Jacó para sempre, e o seu reinado não terá fim. Essa passagem está em Lucas, tá? Ela foi trazida por Lucas de como que aconteceu esse anúncio aqui, né, no material para Maria. E aí, então, como que aconteceu, né? Em que contexto que aconteceu esse anúncio, né? Maria, lá, como falei, com aquela idade dos seus 14 a 16 anos, né? Em um certo momento, ela estava terminando suas tarefas diárias, né? E ela, muito conectada a Deus e muito conectada a toda a espiritualidade, enfim, ela foi fazer os seus agradecimentos, né? Agradecimento a Deus pela vida, pela família, né? Foi fazer suas orações em agradecimento ao seu pai, sua mãe, enfim. E nesse momento de total ligação espiritual que ela estava com Deus, ela percebe a presença de uma luz intensa, de um ser que pairava ali à sua frente, que, como fala aqui, que mais parecendo uma estrela que caíra do céu e se transformara em uma figura humana, de tão radiante, de tanto brilho, né, que emanava. E ela ficou intrigada, né, diante daquela notícia, né, de que chegou o momento, né, de cheia de graça, e o que ele queria dizer com isso, né? Porque ela estava recebendo ali aquela notícia, embora ela soubesse, ela precisava entender, né? Ela queria entender o que ela era, ela ficou curiosa, né? Mas ela sempre se manteve muito forte na sua fé, na sua moral. E aí veio então o aceite, porque primeiro veio Gabriel e falou para ela, né? Passou essa mensagem para ela. E aí então ela deu o aceite dela. E qual foi a resposta de Maria no aceite dela? Que também está em Lucas. Eu sou a serva do Senhor.
faça-se em mim segundo a tua palavra. E olha só que interessante, né? A resposta de Maria, curta, simples, mas muito objetiva, né? Ela simplesmente aceitou o encargo e falou, ok, faça-se então em mim aquilo que tem que ser feito, né? Eu estou pronta para aceitar. Ela estava com total disposição para cumprir a vontade de Deus. E a gente tem que lembrar que tudo já havia sido planejado, ela já sabia que por mais que encarnada ela não lembrasse, ela tinha dentro dela aquele momento que ela sabia que poderia acontecer algo e que ela estava então ali tentando, estava naquele momento em que ela recebeu a notícia, né? Com coragem e confiança na providência divina, ela respondeu então aquela figura, né, vamos dizer que seja um anjo, né, aquela figura tão luminosa ali, com essas palavras simples e objetivas. E olha que interessante, porque a Maria, ela não pediu explicações. Ela não perguntou, tá, mas como que vai ser isso? O que é isso? O que você quer me falar? Ela simplesmente aceitou. Ela entendeu que chegou a hora, a missão dela, e ela aceitou. Sem questionamentos. Ela simplesmente foi lá e aceitou. Ela não perguntou que missão, ela não perguntou como seria, ela não perguntou o que ela ganharia. Muita gente perguntaria, tá, mas o que eu vou ganhar com isso? Ela não, ela simplesmente aceitou, assumiu aquela missão, que foi uma missão difícil, mas ela foi em frente. E ela seguiu com aquilo que deveria ser feito, né? Então, isso demonstra, né, toda a fé de Maria, demonstra todo o comprometimento dela com a missão que foi recebida ainda no plano espiritual, de que ela receberia Jesus. E aí, então, foi quando Jesus foi acolhido em um lar, cuidadosamente velado por essa mulher extraordinária, por Maria, né? Então, a partir desse momento, ok, foi dado aceite para aquela missão que já havia sido planejada há muito tempo, mas que agora efetivamente estaria sendo cumprida. E a partir desse momento, então, todo o preparo, então, foi colocado em prática para que Jesus pudesse vir através do ventre de Maria. E aí, trazendo isso como uma reflexão para a missão aqui das pessoas encarnadas na Terra, de todos nós que estamos aqui encarnados, né? Tem uma questão no livro dos Espíritos, né, que Kardec traz, que é a questão 582, onde ele fala sobre educar um filho. Porque educar um filho é sempre uma missão, né? Então, aqui no caso de Maria, não era um filho simples, né? Era simplesmente Jesus, mas todos que aqui estão, que são pais e mães, eles têm uma missão, e é a missão de educar um filho. Sendo então essa uma missão, né, terá o missionário que assumir as responsabilidades da sua ação junto àquela criança. Assim como Maria assumiu a responsabilidade dela com Jesus para garantir que ele pudesse crescer, para que ele pudesse então colocar em prática aquela missão dele, né? E aí então a missão de todos os encarnados que são pais e mães é essa, né? Assumir as responsabilidades de sua ação junto àquela criança que Deus colocou em suas mãos, recolhendo as consequências advindas de sua execução. Então, é providenciar o carinho, o amor, o alimento, o amparo, tudo aquilo que é necessário para que aquela criança cresça, para que ela se torne um adulto, para que ela se torne um adulto independente, né? Para que ela possa, então, seguir com as próprias pernas, como Jesus em dado momento fez. E aí é muito importante a gente lembrar o seguinte, que não foi fácil para Maria, né? Porque não foi fácil ver por tudo que Jesus passou até o momento da sua crucificação e passar por tudo isso, porque afinal de contas ela era mãe, né? E a gente tem que entender que não é fácil para um pai, para uma mãe, se ver diante de um momento assim, onde o filho está sofrendo, onde o filho está passando por situações terríveis, né? Mas Maria, ela foi resiliente, ela foi sábia para entender que aquilo ali era necessário. E ela não se revoltou, primeiro pela condição do espírito que ela era, né? E porque ela sabia que aquilo ali era necessário. Era necessário Jesus passar por aquilo,
e era necessário ela também passar por aquilo, né? Ela acompanhá-lo. Ela esteve com Jesus em todos os momentos, ela tentou a todos os momentos amparar Jesus naquele sofrimento que ele estava passando, mas ela sabia que ela não poderia retirá-lo da condição onde ele se encontrava. Ela entendia que era necessário passar por aquilo ali. Então, por mais que o desejo de um pai e de uma mãe seja retirar o filho daquela situação que ele está passando, que é tão difícil, há um certo limite. Há um limite onde se pode chegar, o que se pode fazer. Os pais vão tentar de todas as formas ajudar, mas há situações em que aquele espírito precisa passar, né? Maria de Nazaré, né, respaldada pela sua posição superior, posição espiritual superior, né, ela aceitava aqueles fatos dolorosos e tristes que causavam uma dor muito profunda, mas ela aceitava que aquilo era parte de uma missão dela e de Jesus perante Deus. E, com base na própria fé dela, né, essa fé inabalável que ela tinha, ao ponto dela assumir esse encargo, essa missão sem pestanejar, ela sofreu, mas ela não se revoltou, né? Ela se preocupou com o que estava acontecendo, mas ela não se revoltou. E o que ela procurou fazer foi ofertar a presença amorosa dela, para tentar amenizar as dores e o sofrimento que Jesus estava passando. E a gente tem que lembrar que, por mais que seja uma missão que ela aceitou, ela era mãe. E, por isso, a dificuldade de ver tudo o que estava acontecendo. Então, por mais que se soubesse que aquilo poderia acontecer, e Jesus sabia sobre isso, Maria não tentou de forma alguma impedir que aquilo acontecesse. Ela esteve com Jesus ofertando o amor dele, o amor a ele e a presença amorosa dela para ele, sem tentar tirá-lo daquela situação, né? E o exemplo dela de fé, né, deve inspirar todos nós. Os obstáculos que a gente passa no nosso caminho, a gente precisa então ter esperança e ter fé, ter coragem, a mesma coragem e a fé e a esperança que Maria teve. Porque nós sabemos que nós não estamos desamparados da misericórdia divina, né? Que Deus está conosco o tempo todo e que aquilo que a gente está passando é necessário, porque afinal de contas Deus é o primeiro e maior educador de almas que nós conhecemos, né? E aí, trazendo, então, voltando aqui à história, né, que eu trouxe esse parênteses aqui sobre a nossa atuação aqui no plano material. Então, a gente fala um pouco sobre o reencontro de Maria com Jesus, né? Que a fala para que ela reconheceu que aquele ser que estava ali aguardando por ela era Jesus, né? Foi: minha mãe, vem aos meus braços. E como que isso aconteceu, né? Maria já em Éfeso, já bem afastada, enfim, ela estava lá na casa dela e ela recebia muitas pessoas em sofrimento que passavam, que queriam pedir algum auxílio, e ela sempre tentava confortar aquelas pessoas que passavam. Em uma determinada noite, ela viu se aproximar um pedinte que a chamou de mãe, mas que tantos outros faziam aquilo, né? Então ela já estava acostumada. Então ela se ofereceu para fazer companhia, para conversar, para, enfim, auxiliá-lo. E ela convidou a entrar, e aí ela percebeu que aquela voz inspirava ela uma simpatia, né? E esse peregrino, então, falou do céu, confortou delicadamente, e ela ficou pensativa, né, de como pode, né, que mendigo era aquele, que ser era aquele que estava acalmando as dores dela, quando na verdade era ela quem fazia, e que normalmente as pessoas iam até ela para pedir, e nesse caso era ele quem estava fazendo por ela. E aí então esse pedinte falou para ela: minha mãe, vem aos meus braços. Foi então nesse instante que Maria acordou, né, e percebeu quem seria aquele pedinte. E aí ela olhou as mãos, né, daquele pedinte,
viu então as marcas, né, da crucificação, as marcas nas mãos, olhou os pés, também viu as marcas, e aí então ela percebeu quem era aquele e percebeu que aquele ali era Jesus, né? E aí para ela, obviamente, foi um encontro que trouxe muita alegria, porque ela reencontrou o seu filho amado, que depois de tanto sofrimento foi retirado dela, né? E aí no dia seguinte Maria foi rompido os laços dela material e ela desencarnou então de forma serena, né? Dessa ruptura de forma bem serena. E aí então foi dessa forma que a literatura nos passa que foi o desenlace de Maria. E aí, como que seria, como que é Maria, então, no plano espiritual? Porque a Maria foi para o plano espiritual, mas é óbvio que ela não falou, bom, então agora acabou a minha missão, não preciso fazer mais nada. Não aconteceu assim. E quem é Maria no plano espiritual para a gente, né? Ainda no mundo material, Maria ajudou muitos desamparados e sofredores, né? Depois de tudo que aconteceu, quando ela se refugiou, ela então recebia muitos pedintes, muitas pessoas que estavam doentes, muitas pessoas com muitas chagas que eram abandonadas por suas famílias e que procuravam em Maria um conforto. E Maria auxiliava essas pessoas, ainda encarnada. E após desencarnar, ela continuou esse trabalho de auxiliar as pessoas, de auxiliar esses homens e mulheres, esses espíritos que procuravam por sua ajuda. E ela então passou a comandar os trabalhos da Legião dos Servos de Maria, e que trabalha muito grandemente no resgate dos espíritos suicidas. Então, aqueles espíritos que são extremamente sofredores por terem abreviado sua vida aqui no plano material, né, antecipado o seu retorno ao plano espiritual, essas pessoas então são socorridas no momento certo, né, naquele momento que eles podem ser socorridos, pelos trabalhadores da Legião de Maria, que são muitos, né? Maria, ela coordena esse trabalho, ela comanda esse trabalho, e abaixo dela tem diversos espíritos que estão trabalhando para poder colocar esse trabalho em prática, né? E ela auxilia a todos os espíritos sofredores, né? E aí, então, né, que a gente vê a grandeza de Maria, né? Porque Maria, ela está naquele lugar de auxiliar os espíritos mais sofredores, né? Será que nós conseguiríamos ser capazes de fazer isso? Conseguiríamos ser capazes de fazer esse trabalho? Maria é quem está comandando, né? Além de ser difícil para a gente entender tudo que ela passou com Jesus, o que ela faz, o trabalho que ela faz hoje em dia. Nós temos muita coisa a aprender com Maria, nós temos muita coisa a trazer de Maria para a nossa vida, né? E para finalizar aqui, eu trouxe um trechinho do livro Religião dos Espíritos, de Chico Xavier, por Emmanuel também, que ele é uma parte que fala sobre Maria muito, muito bonita, né, que eu achei interessante trazer aqui, que é a seguinte: humilde, ocultava a experiência dos sábios. Frágil como o lírio, trazia consigo a resistência do diamante, ou seja, ela era frágil, mas ao mesmo tempo era muito resistente e forte. Pobre entre os pobres, carreava na própria virtude os tesouros incorruptíveis do coração, e desvalida entre os homens, era grande e prestigiosa perante Deus. Eis o motivo pelo qual, sempre que o raciocínio nos induz a ponderar quanto à glória do Cristo, recordando na terra a grandeza de nossas próprias mães, nós nos inclinaremos, reconhecidos e reverentes, ante a luz imarcessível, incorruptível, né, o significado, da estrela de Nazaré. Então, Maria é essa estrela de Nazaré, é esse ser tão bondoso, de tanta fé, de tanto amor, forte, mas ao mesmo tempo que trazia uma fragilidade,
né, mas que num momento tão difícil ela conseguiu colocar para fora essa fortaleza dela. Humilde, ou seja, ela não, diferente do que se imaginava à época, que aqueles com mais dinheiro, aqueles com posições na sociedade é que seriam os escolhidos. Ela era humilde, ela era pobre e foi ela a escolhida então a trazer Jesus para cumprir a missão que ele tinha de cumprir. Bom, foi então isso, um pouquinho para falar de Maria aqui para gente, né, nesse momento de reflexão. E eu espero que nós possamos continuar lembrando dela como uma forma de trazer para a nossa vida também essa fé, essa fortaleza que nós temos dentro de nós e que muitas vezes a gente nem sabe que tem, mas que quando a gente passa em situações adversas é que a gente se defronta com elas e percebe que dentro de nós há também essa resistência de um diamante, né? Agradeço mais uma vez o convite, desejo a todos que estão aqui um ótimo dia, uma ótima semana e que possamos então sempre mentalizar e sempre manter essa nossa fé acesa, né? Eu vou fazer a prece aqui e desde já agradeço pelo convite e fico aqui aguardando pelos próximos. Vamos então fechar nossos olhos, agradecer pela lição, agradecer pelas palavras que nos foram trazidas, pela inspiração, pelas intuições, para que nós possamos então seguir em frente, mantendo a nossa fé, perseverando, fortalecendo ainda mais a nossa fé, para que nós consigamos seguir o nosso caminho, trilhar o nosso caminho da melhor forma possível, sempre pensando no bem, sempre pensando no que Jesus, no que Deus querem, o que eles querem conosco em cada situação que se apresenta na nossa frente. O que nós devemos fazer, o que eles esperam, qual a nossa resposta que deve ser dada. Muito obrigada por tudo, que assim seja.